Portanto, aquilo que nos causa vida também nos une. Estamos unidos porque entendemos em algum momento da nossa história que Cristo morreu por nós. E, portanto, nos nivelamos nisto. Ninguém tem um mérito sobre o outro, ninguém tem algo melhor que o outro, porque estamos unidos na desgraça, como estamos unidos na salvação. E esse é o primeiro ponto de unidade na fé, a primeira grande referência de unidade cristã. Algo nos atrai para o centro. Quanto mais próximos de Cristo chegamos, mais certeza temos de que estamos juntos uns dos outros. Mais próximos uns dos outros. Mais distantes do centro, mais distantes uns dos outros. A segunda questão que nos une, que estava na lição de segunda-feira, qual é? Estamos unidos por uma promessa. Ou seja, Cristo nos salvou, mas foi embora. Então você olha a mensagem do cristianismo de 2000 anos atrás, o Messias veio, o Messias nos salvou, mas foi embora. A partir do momento que ele vai embora, ele deixa conosco uma promessa. A promessa é, vou retornar. E essa promessa de vou retornar tem referências de sinais, de sinalizações, que nos mostram a proximidade disso, a intensidade da chegada e a intensidade da missão. Portanto, ele vai embora e nos deixa duas questões. A primeira delas é a promessa, João 14, versos de 1 a 3. A segunda dessas questões é a missão. Mateus, último capítulo, últimos versos. Ide por todo mundo e anuncie essa boa nova de que eu vou retornar. Neste ponto nasce o nosso nome, a nossa identidade. Somos adventistas, ou seja, cremos que Cristo vai voltar. O nome adventista, ele espelha a crença, mas ele espelha também a missão. Nossa missão no mundo é anunciar às pessoas que Cristo está voltando. E aí a grande pergunta é, voltando desde quando? Vamos para 2000 anos de história cristã, em números redondos, e Cristo ainda não voltou. E a grande pergunta é, por quê? A grande questão é, o que está por trás disso? Para que não ficássemos à deriva a respeito do porquê, para a gente ter certeza de que a promessa é verdadeira, vem a próxima lição. Qual é a próxima lição? Por que é importante o ministério de Jesus no santuário para a perspectiva da promessa de que Jesus vai voltar? Então, se você olha isso à luz da história, se eu corto a história a partir da referência a Cristo, todo mundo que viveu daqui para lá vivia esperança. Até que se manifestou o Messias. Todo mundo que vive daqui para lá vive na mesma perspectiva, esperança. O problema é que a esperança é a última que morre, mas morre. E aí, como fazer para que essa esperança não morra? A perspectiva do santuário descreve isso. Então, se você adentrar o santuário, lembram da figura do santuário, se você cruzar as portas do pátio do santuário, o que você encontra à frente do portão do santuário? Entrando no pátio. Oi? Antes de chegar no templo propriamente dito. Entrei no pátio, o que eu encontro de cara ao entrar no pátio do templo? Um imenso altar chamado altar do Holocausto, que durante todo o período antes de Cristo é pautado por um altar físico e um cordeiro morto. Quando Cristo vem, o que se resolve dessa parte introdutória do santuário? A primeira das doutrinas que vimos, salvação em Cristo, cordeiro morto desde a fundação do mundo. Quando eu adentro o santuário, a primeira percepção que eu tenho é salvação em Cristo, cordeiro morto. Se eu continuar andando no santuário, logo após o cordeiro morto, o que eu encontro? Uma pia, que simboliza o quê? O efeito daquilo que ocorreu, a purificação. Porque alguém morreu, eu sou purificado. E, portanto, eu me nivelo agora pela justiça de Cristo, não mais
pela desgraça do pecado. Estávamos nivelados pela desgraça do pecado e agora estamos nivelados pela justiça de Cristo, a salvação que ocorreu no Cordeiro morto. O plano da salvação começa a ter o seu desenho e por isso somos chamados de santos. Todo aquele que crê é chamado de santo em Cristo Jesus. Justificação pela fé. Se eu continuar adentrando o processo do santuário, o que eu encontro no templo propriamente dito é o lugar chamado de santo. Como isso desenha o plano da salvação? Quando adentramos o santuário, o que a gente descobre que Cristo intercede por nós. Ministra no lugar santo o sacerdote que levou o sangue do cordeiro para dentro do lugar santo para apresentá-lo a Deus e purificar o pecador. E, portanto, o pecado é transferido de lugar, ele sai do pecador e vai para Deus, que assume para si o pecado. Isso é o lugar santo. Portanto, o lugar santo mostra exatamente esta cena aqui. O lugar santo mostra um Cristo que traz para si o pecado. Ele se fez pecado por nós e paga esse preço como sacrifício. Porém, eu preciso resolver essa questão do pecado. Também no lugar santo, a gente percebe que a vida cristã ainda não é a vida perfeita. E aí eu tenho de cada lado desse lugar santo duas cenas interessantes. Ao lado direito eu percebo que enquanto eu estiver nesse mundo, eu preciso que Deus me mantenha. Por isso a mesa dos pães da proposição. Ao lado esquerdo eu percebo que enquanto eu estiver nesse mundo, eu preciso que alguém me oriente para me convencer do pecado, da justiça e do juízo, e por isso ao lado esquerdo do santuário eu vejo um castiçal de 7 lâmpadas que nunca se apagam, simbolizando o Espírito Santo guiando a vida daquele que crê. E à frente do lugar santo eu vou ver um altar pequeno, chamado altar do incenso, que implica a comunhão dos crentes, dos santos, orando a Deus, e a oração destes sobe a Deus em cheiro suave do incenso que ali queima. Portanto, a figura do lugar santo demonstra a vida cristã enquanto estamos aqui. A dependência de Deus, a guia do Espírito e a comunhão com esse mesmo Deus, que agora se torna possível porque fomos reconciliados com Deus. Por isso eu posso orar na certeza de que Ele me ouve. O sacrifício de Cristo me reconcilia com este Deus. O problema é que enquanto eu estou nesse mundo, eu continuo sendo pecador. O que mostra no lugar santo que essa história não é pontual, mas é diária. Todos os dias, pela manhã e pela tarde, sacrifício é feito e o sacerdote adentra em intercessão. Enquanto estivermos nesse mundo, pela manhã e pela tarde, precisamos da intercessão de Cristo. O que simbolizava essa intercessão manhã e tarde? Quando o dia abre, abre a graça. Quando o dia fecha e eu vou dormir, continua a graça. E assim, 24 horas por dia existia oferta queimando no altar. Portanto, o povo de Deus estava coberto pela graça 24 horas por dia, 365 dias no ano. O que mostra que a graça de Cristo cobre todo o pecado em todo o tempo, desde que o pecador se arrependa. Isso fecha o ciclo do desenho do plano da salvação nessa fase inicial dele. Diga. Uhum. Sim. Uhum. Sim, sim. Uhum.
Sim, do comentário. Se alguém está com a lição que tem os textos do auxiliar de Ellen White, o último ou os dois últimos parágrafos do auxiliar, que é o que ela está lembrando. Da lição de santuário. Oi? Se tiver, é só... É que eu não tenho aqui o comentário, eu só estou com a lição. Sim. 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 Deixa eu ver se... deixa eu só achar aqui, terça-feira... Só pegar aqui... Você está falando do comentário de Ellen White, né? Dos textos de Ellen White da terça-feira da lição do santuário. Ok. Deixa eu pegar aqui a partir do... o texto é interessante, que é a descrição de Jesus como advogado. Eu vou pegar desde do parágrafo que tem Podemos regozijarmos na esperança, nosso advogado está no santuário celestial, intercedendo em nosso favor. Temos perdão e paz por seus méritos. Ele morreu a fim de que pudéssemos lavar nossos pecados e revestir-nos de sua justiça e habilitar-nos para o convívio celeste, onde podemos habitar para sempre na luz. Quando Satanás quiser encher-lhe a mente de desânimo, sombras ou dúvidas, resista-lhe às sugestões. Fale a ele do sangue de Jesus, que purifica todo o pecado, e você não pode salvar-se do poder do tentador, porém ele treme e foge quando os méritos daquele precioso sangue são alegados. Não aceitará você, então, o reconhecimento, as bênçãos concedidas por Jesus? Não tomará o cálice da salvação que ele apresenta e invocará o nome do Senhor? Ele observa com o mais profundo interesse seu progresso no caminho celeste, vê seus diligentes esforços e nota suas quedas e reerguimentos, suas esperanças e seus temores, os conflitos e as vitórias. Com fé de uma criancinha, podemos chegar ao Pai Celestial expondo a Ele todas as nossas necessidades, e Ele está sempre pronto a perdoar e a ajudar, suprindo de sabedoria divina e inesgotável, e o Senhor nos anima a dele sacar amplamente. O anseio que devemos ter de bênçãos espirituais é descrito nas palavras: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Salmo 42, verso 1. Necessitamos de mais profunda fome de alma pelos ricos dons que o céu tem para conceder. Devemos ter fome e sede de justiça. Se nos imbuíssemos de um desejo consumidor de conhecer a Deus por um conhecimento experimental, de penetrarmos na câmara da audiência do Altíssimo, estendendo a mão da fé e lançando nossa vida desamparada sobre aquele que é poderoso para salvar, sua amorável benignidade é a melhor que a vida. Sim, esse texto é muito, muito interessante. Descreve de forma bastante concreta aquilo que é a metáfora do santuário. Ou seja, o santuário é um flanelógrafo, é um dashboard, é uma apresentação concreta desse texto. É uma forma de visualização disso. Ou seja, por que o santuário foi dado dessa forma e por que as profecias são dadas dessa forma? Porque quando a gente começa a desenhar essa história, o santuário inteiro, nessa fase inicial dele, apontava para o cumprimento de uma promessa. E ela aconteceu. A segunda parte do santuário, que é quando eu adentro o lugar santíssimo e cruzo a cortina, faz parte de uma segunda promessa, que é a promessa de que Deus trará à tona toda obra, quer seja boa, quer seja má. E ao fim desse percurso, encerrado o julgamento, o que eu tenho? Eu tenho a vinda de Cristo. E isso é trazido como uma referência profética aqui atrás, a começar em 457 a.C., quando se diz que o decreto para reedificar Jerusalém se estabelece. E uma promessa é feita aqui de que até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, terá início o que Daniel capítulo 7 apresentava como assentou-se o tribunal, o ancião de dia se assentou, os livros são abertos, começa o julgamento. E, portanto, como eu tenho uma referência, eu sei hoje por que Cristo não veio antes. Eu sei por que razão a promessa esticou até aqui. Em paralelo a isso, eu ainda tenho uma porção de outras referências que me pontuam
o intervalo dessa cena e por que a verdade se deteriorou. Quando eu vejo que em 538 se estabelece um poder autoritário que governa por 1260 anos e lá em 1798 ele se encerra de uma maneira abrupta, eu também percebo que Deus continua guiando a história, conduzindo a história. Então, por que a doutrina do santuário ela tem uma referência importante? Porque ela estabelece não só o desenho do plano da salvação, mas o calendário dele, para me dar a certeza de que não veio antes, não é porque Deus retardou sua promessa, mas é porque a história seguiu seu curso nas mãos desse mesmo Deus. Do mesmo jeito que aqui atrás eles tiveram que esperar a história seguir seu curso, do mesmo jeito que aqui também havia uma profecia que deveria começar em 457 e apontava para esta cena de maneira bastante precisa. Haviam 70 semanas esperadas para que o Messias surgisse nessa última semana. Na metade dessa última semana faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e ao fim dessa semana faria uma aliança com muitos, e no início dessa semana seria ungido o Messias. E, portanto, se Israel tivesse acompanhado a história profética de 457 até aqui, eles teriam descoberto que aquele sujeito que apareceu era o Messias. Curiosamente, as únicas pessoas que foram visitar Jesus e que estavam acompanhando a profecia não eram judeus, eram pagãos, que baixando nas suas bibliotecas persas ou suas bibliotecas babilônicas, caldeias, encontraram um profeta israelita que apontava para uma profecia que se cumpria por aquele tempo, e saíram da Mesopotâmia, atravessaram todo o caminho até a Palestina para encontrar numa manjedoura o Cristo, que era a promessa feita aos judeus e que pagãos foram recebê-lo. Tudo isso é uma advertência para que esse mesmo desenho profético não pegue de surpresa a promessa da segunda vinda aqui atrás. Portanto, aguardar a segunda vinda é mais do que aguardar uma promessa etérea, mas é aguardar uma promessa concreta, que tem uma história, que tem uma descrição a priori da história. Portanto, diferentemente do que aconteceu aqui, em que ele veio para os seus e os seus não o esperavam e, portanto, não o receberam, a mesma coisa pode acontecer aqui como risco. E conhecer a história do santuário e todo o modelo profético atrás dele nos dá a percepção clara de que vivemos hoje o último tempo da história, que se você recortar em pedaços, você vai ter aqui pedaços diferentes dele acontecendo, e quando você olha esses pedaços diferentes, primeira igreja, segunda igreja, terceira igreja, quarta igreja, quinta igreja, sexta igreja, sétima igreja acontecendo no final, quando você vê esses recortes temporais, o que você percebe é que a história também segue o seu curso. Se aqui em 1798 até 1844 se abre o espaço de tempo de existência e você olha essa referência enquanto formato e você descobre que você está vivendo o sétimo período da história como igreja de Laodiceia, a advertência também é precisa. Vivemos em tempo emprestado, num tempo em que as pessoas não se dão conta do tempo em que vivem. Também isso faz parte do modelo do santuário. Diga. Uhum. Sim, o santuário da terra é uma ilustração do que há no céu, enquanto serviço, não enquanto concretude. No céu não tem um altar do sacrifício, porque não se faz sacrifícios no céu. Okay? O santuário da terra é uma representação, é uma metáfora do serviço do plano de salvação no céu. Quer dizer que no céu não exista um templo? Não estou dizendo isso, eu só estou dizendo que o templo que existe no céu e o templo que existe na terra não são cópia
física um do outro, são cópia de serviços um do outro. A cópia física aqui é a ilustração do serviço que se faz lá. Portanto, quando eu olho as cenas que acontecem dentro do santuário terrestre, eu estou vendo os serviços que acontecem no santuário do céu. Portanto, a figura da intercessão de Cristo, a figura do sacrifício de Cristo são representadas na pessoa de Cristo no céu. A figura do lugar santíssimo é representada na figura de Deus o Pai. A figura do Espírito Santo, aqui retratada como 7 lâmpadas, lá representa a pessoa dele atuando. Portanto, são metáforas das estruturas de serviço que ocorrem lá, não da estrutura física do que lá existe. Okay? É o vento. Então, o que tem para ser purificado no céu é o registro. Os registros de todos os nossos pecados estão onde? Nos livros do céu. O que acontece aqui, em 1844? Inicia o juízo dos justos. Ora, mas por que os justos precisam ser julgados? Porque para cada justo presente na terra existe o acusador desse justo, que diz que ele não é merecedor da graça. E, portanto, quando Cristo abre os livros do céu e reivindica seu povo, ele diz, está no livro da vida, está salvo, a justiça cobriu o seu pecado. Portanto, inocente, inocente, inocente. De 1844 para frente, o que começa na história bíblica, na descrição da história bíblica, é a vindicação do povo de Deus, porque para Cristo poder vir buscar o seu povo, é necessário que esse povo esteja contado como seu. Portanto, assim como era no templo de Israel, que a entrada no lugar santíssimo era a vindicação da justiça sobre o povo de Deus, portanto, o juízo, o santuário do céu, na sua ilustração profética, traz a mesma cena. Sim. Sim, da verdade. Se a gente olha aqui, que é esse período que você está falando, tá, que é o período da reforma, 4º para 5º movimento, aqui o período da 5ª igreja, você está falando exatamente da revitalização da verdade que se perdeu no período medieval. A justiça de Cristo, a fé como centro do modelo de salvação, a graça como base dessa salvação, a Bíblia como fonte da verdade. Sim. Pedaços diferentes. Então, na realidade, eu não gosto desse tipo de divisão porque ela é artificial. Eu não vejo essa divisão como uma divisão comparável com o modelo. Até porque, se você tentar fazer essa referência direta que você está fazendo, você não vai encontrar essa referência direta, ela é artificial. Então, particularmente, eu prefiro olhar isso como a Bíblia descreve esse fenômeno. A Bíblia descreve esse fenômeno de restauração da verdade como a restauração da verdade daquilo que se perdeu na Idade Média, que começa na Reforma em 1517 e se conclui dentro da igreja remanescente, a partir do surgimento da igreja de Filadélfia e parte do movimento remanescente, reconstrói a verdade plena, integrando a verdade plena como uma verdade só. Eu prefiro olhar assim do que olhar segmentado pedaços da verdade se reconstruindo. Porque toda vez que você olha pedaços da verdade se reconstruindo, você vai tentar correlacionar isso com movimentos proféticos, isso normalmente leva para conclusões equivocadas do modelo. As profecias não foram dadas com essa referência e nem com essa relação bionívoca, um para um. Cada movimento da reforma restaurou uma parte da verdade. Eu não consigo olhar isso dessa forma de maneira tão absoluta. Porque se você olha Lutero, por exemplo, quantos pedaços da verdade Lutero resgatou? Só ele resgatou pelo menos uns 5 ou 6 pedaços de verdade perdidas. Se eu olho Wycliffe, se eu olho outros,
Eu vou olhando pedaços diferentes. Então, repartir só em 6 fenômenos, para mim, não fecha o modelo. Eu já vi essa abordagem algumas vezes e não consigo encontrar sustentação para ela. Agora, eu consigo encontrar sustentação para o período histórico em que isso acontece, porque isso é bíblico. Então, na história bíblica, eu tenho 7 igrejas. A primeira dessas igrejas vive o evangelho puro, a segunda dessas igrejas vive o evangelho puro perseguida por Roma, a terceira dessas igrejas vive o período de degeneração pela conversão de Constantino e a sincretismo romano. As próximas 2 igrejas vivem o período de perseguições medievais e toda a deterioração da verdade. Aí eu chego no período da 6ª igreja, depois da Reforma, quando eu começo a reunir todas essas verdades restauradas inicialmente pela Reforma e integro como uma doutrina única a Bíblia. E aí surge o remanescente, o 7º movimento. Assim eu vejo a história no alinhamento bíblico, mas não separando modelos. Separando modelos de verdade, muito provavelmente a gente vai esbarrar em alguns degraus intransponíveis, porque é uma interpretação artificial do texto. Eu não caminharia por aí com segurança. Eu prefiro caminhar naquilo que está desenhado no modelo bíblico, que são as 7 igrejas relatadas em Apocalipse, os 7 períodos da história, da revitalização e decadência da verdade. As 2 coisas acontecem nesses 7 períodos. Independente disso, dessa questão mais particularizada do modelo, o que isso aqui tudo nos ilustra? Que vem um próximo degrau. Se vocês olharem as 2 próximas doutrinas, o que diz aí? Sábado e quê? Sábado, morte e ressurreição. Por que esses 3 elementos se tornam importantes aqui, neste período do remanescente? Se eu estou olhando a parte de ressurreição e morte, sim. Mas não só. Essa é uma parte da resposta, que é o surgimento do espiritualismo. Então, quando eu olho aqui, início do tempo do fim, e quando eu olho aqui, início do julgamento, esse intervalo chamado início do tempo do fim, e depois a continuidade dele, que coisas aparecem como revitalização da verdade central neste tempo, lá em Apocalipse 14. Temei a Deus, dai-lhe glória. Por quê? Vinda é a hora do seu juízo. Qual é a sequência? Adorai aquele que fez. Fez o quê? Céu, a terra, o mar e tudo aquilo que existe. Portanto, o que me faz lembrar tudo que existe? A referência da criação. Por que Apocalipse é enfático em 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas? Por que essa repetição insistente do 7 em Apocalipse? E por que eu volto a Êxodo e eu encontro não 7 pragas, mas 10 pragas? A gente poucas vezes faz as relações entre o texto, e a Bíblia é um texto só. O que estava dentro da arca? A tábua com os 10 mandamentos. Por que 10 mandamentos? E por que 10 pragas? A libertação de Israel do Egito implica em 10 flagelos, e imediatamente após libertos, Deus entrega a sua lei em 10 códigos. Se você olha o fim dos tempos, que parte da lei é questionada? Sábado como ponto central e a imagem como ponto adulterado de Deus. Portanto, eu retiro o 2º mandamento da lista. É só lembrar, quem fez a crisma vai lembrar disso, quem fez a primeira comunhão vai lembrar disso. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. 2º mandamento tem a ver com a honra ao nome de Deus. 3º mandamento, guardar domingos e dias de festa. Portanto, sumiu um mandamento da lista. O 2º, não farás para ti imagem de escultura, nem o que há em cima no céu, nem embaixo. Esse mandamento desapareceu, portanto ficaram 9. E o 4º virou 3º e mudou o texto. É assim que funciona. E o último,
viraram 2 mandamentos, porque não dá para ficar com 9 que fica esquisito. Portanto, é questionado o 7º dia, daí a insistência do 7, e é questionada a adoração a Deus, que é a retirada do 2º mandamento. Portanto, na prática, o que é questionado é o 4º mandamento, quem é o Deus verdadeiro. E para recuperar quem é o Deus verdadeiro, o 7 volta à tona. É curioso isso. A própria repartição da história em 7 pedaços é curiosa. Ou seja, é um alerta de qual é o centro do embate no fim dos tempos. O centro do embate tem a ver com a adoração a Deus, por isso adorai aquele que fez. Para substituir o Deus que foi feito, vêm as artimanhas. E as artimanhas, a principal dessas artimanhas é a alteração do sacrifício de Cristo e o estabelecimento da imortalidade do ser humano. E, portanto, não estamos mais unidos na desgraça, estamos unidos na eternidade. Já não há mais que se preocupar com competência ou com obediência, afinal de contas, existe um second time, existe uma segunda chance. Eu tenho uma alternativa de voltar ao modelo. Seja voltar pela reencarnação, do modelo espiritualista moderno, seja voltar pelo modelo da estrutura espiritualista medieval, que é um negócio chamado purgatório. Existe uma segunda chance, mesmo para quem foi mal. Ele tem uma segunda chance de recuperar. Logo, eu não preciso mais me preocupar com o que eu faço aqui. Eu tenho uma segunda chance de resgate. Por isso, morte e ressurreição de Cristo como ponto central para mostrar a questão da mortalidade e a única forma de imortalidade, que é a ressurreição, se tornam importantes para combater todos os modelos de ordem espiritualista de todas as vertentes, sejam filosóficas ou religiosas cristãs. Filosóficas orientais ou religiosas cristãs. Todas elas defendem a mesma estrutura, a imortalidade. E se eu sou imortal, não preciso de Deus para ter vida. A segunda questão é a adoração plena a Deus, que se faz no seu santo dia, da sua forma e não da minha. E, portanto, esse resgate é importante ao olhar para a história. Esse conjunto estrutural é o que nos une ao redor do texto bíblico e nos faz um movimento, o remanescente. O remanescente não é o salvo, o remanescente é o que prega essa verdade. Aqui está o ponto central de unidade da igreja, de unidade da fé. Esses elementos nos unem de forma plena, de forma completa no modelo. Diga. Orientais? Sim. Sim. Aí ele falou assim, e se você chegar ao nível máximo? Aí a pessoa falou assim, olha, você se torna um Deus. Exato. Né? Aí eu falei assim, mas é isso mesmo. Mas a essência de todos os modelos é essa. Aí você pega aquele filme Matrix, aquela trilogia, Sim. e ali tem vários conceitos espiritualistas. E no final da trilogia, o que o Neo. Ele vira luz. Ele atingiu o Sim. máximo que ele fez. Sim. Vira energia. Sim, vira energia. Ele virou energia, ele virou Sim. luz. É um conceito, vamos dizer, essa ideia de Sim. 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 Portanto, por que se torna importante esses últimos modelos doutrinais? Para a gente entender que essa é uma referência do tempo em que vivemos. E é exatamente aquilo que se apresenta como a distorção crucial da verdade no nosso tempo. Não que as outras distorções não persistam, mas essas duas se tornam enfáticas para o nosso tempo, porque elas separam 2 grupos de pessoas. O grupo de pessoas que aceita a Bíblia na sua forma plena e o grupo de pessoas que transforma a Bíblia numa metáfora da realidade ou até a eliminam por completo. O que está em jogo no final da história é isso. Portanto, quando se fala em unidade na fé, no aspecto fé bíblica, fé, verdade, primeiro, a aceitação de que existe uma verdade absoluta. De que essa verdade absoluta foi
deixada como legado na forma textual. De que essa verdade absoluta, que é pessoal, a pessoa de Deus, se representa de forma tangível e inteligível pela Bíblia. E, portanto, se nos unimos a partir dela, nos aproximamos da fonte da verdade, que é Cristo. Nesse sentido, a reforma estava absolutamente correta, sola Escritura, dali vem a verdade. Sola fide, dali vem o método. Sola gratia, dali vem a possibilidade de adentrar o céu, porque é só a graça de Cristo que propicia isso. Portanto, para que serve olhar para tudo isso? E por que todo esse mapa se torna interessante? Porque isso é distintivo. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar na Terra, você pode varrer o planeta inteiro, todos os livros que você encontrar de teologia ou textos de alguma forma espelham filosofia ou crenças, em nenhum deles você vai encontrar isso. Exceto na Bíblia. E em nenhum movimento religioso você vai encontrar isso disposto completamente. Você vai encontrar pedaços, mas nunca a disposição completa. A função do remanescente é esta. A função do remanescente não é ser a verdade, é levá-la. Ele é o portador, ele é o atalaia. É aquele que leva a verdade que foi esquecida ao mundo, advertindo o mundo de que Cristo está às portas. Portanto, essa é a mensagem. Cristo está voltando. Esta é a mensagem. Cristo deixou um legado. Nossa missão, viver o legado, continuar levando a mensagem até que Ele retorne. Que Deus nos dê essa graça, que nos dê essa experiência, é o que eu espero para vocês e para mim. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pela vinda do Teu Filho, que nos uniu a partir da salvação, que nos uniu a partir da graça, a partir da fé em Cristo, a partir da possibilidade de retornarmos para casa. Te agradecemos porque nos deixaste um legado escrito que nos mostra aquilo que precisamos ser e fazer enquanto aguardamos o cumprimento da promessa da vinda do Teu Filho. Te agradecemos pelo poder do Santo Espírito que nos dá a guia para o reconhecimento da vida que temos, para o reconhecimento da verdade e principalmente nos nutre da esperança da vinda de Cristo. Dá, Senhor, que possamos pelo poder do Espírito levar a Tua verdade a outros que ainda não a conhecem e vivermos essa verdade até que possamos encontrá-lo nas nuvens do céu. Dá, Senhor, que não percamos a esperança e que, se possível, ainda possamos ver o cumprimento dessa promessa em nossa geração, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.